Bom dia, Oliveira Dias, candidato pela JPP, Juntos pelo Povo, à Câmara Municipal de Odivelas e a outras freguesias. É uma novidade aqui no Conselho. Se calhar começava por perguntar, o JPP, Juntos pelo Povo, concorre à Câmara Municipal, obviamente, e a que freguesias? Bom dia, António. Muito obrigado ao Odivelas TV por esta oportunidade que nos dá e, no fundo, também esclarecer e informar os nossos cidadãos e potenciais eleitores. O JPP Odivelas é uma estrutura concelhia. Aqui em Odivelas concorre a 4 órgãos: Câmara Municipal de Odivelas, Assembleia Municipal de Odivelas, União de Freguesia Pontinha e Famões e União de Freguesias Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. A freguesia de Odivelas e a freguesia de União de Ramada e Canessas não foram contempladas porque estamos a começar. É um partido novo aqui, não só em Odivelas, como também em todo o território continental. Aliás, somos o primeiro projeto do JPP em termos continentais, em termos de território continental. Depois surgiram outros projetos que vieram um pouco à boleia do nosso, como é o caso de Felgueiras, onde o JPP tem projetos autónomos, Odivelas e Felgueiras. Há outros municípios em que o JPP concorre em coligação, mas isso já são outras batalhas. Ok. Ainda esta quarta-feira esteve numa numa reunião da Câmara Municipal e desafiou o Presidente Hugo Martins a abdicar do mandato para que foi eleito, pelo menos a suspender, não sei propriamente como era a situação, mas ele disse que não estava disponível para isso e, no seu caso, quando fez a intervenção, disse que só nessa condição é que estariam em igualdade. Não é muito normal pedir-se a um Presidente que abdique do cargo para que foi eleito, embora ele tenha substituído a ex-Presidente. Ora, aí está, António. Isso é uma questão bastante pertinente. Eu sou uma pessoa, prezo-me de ser uma pessoa de princípios. Tenho alguns princípios que me norteiam na vida política. Todos nós andamos por aqui já há alguns anos. E eu recordo-me quando foi daquela questão da limitação de mandatos, há 3 anos, sempre disse que a limitação de mandatos devia ser mais restritiva do que apenas os 3 mandatos. A limitação de mandatos devia-se confinar a um mandato apenas. Eu tenho alguma bibliografia publicada e alguma delas resultado de várias experiências que fiz no Brasil, onde estive a estudar a organização municipal, e a primeira vez que eu lá estive, o mandato nas autárquicas, portanto nas municipais, como eles chamam, era de apenas 4 anos. Depois alargaram em 2000 para 2 mandatos apenas, e hoje já estão arrependidos disso, já pensam em voltar ao sistema antigo de apenas um mandato de 4 anos. Aquela desculpa de, em 4 anos não é possível lançar e concluir projetos, porque os projetos hoje em dia são plurianuais, e há projetos que, dada a sua natureza, levam vários anos a serem concluídos. Isso não é argumento, porque nós defendemos projetos coletivos, defendemos, neste caso, é um projeto do JPP, e não é apenas o Oliveira Dias que está em condições de concretizar esses projetos em nome do JPP. Portanto, daqui a 4 anos surgirão, se é que não existem já, outros protagonistas do JPP que poderão levar ao terreno os projetos e os ideais que o JPP leva a peito. E, portanto, esse argumento de que é necessário mais do que 4 anos para lançar obras, para lançar ideias, para lançar projetos, não vinga na medida em que há mais pessoas e nós não somos os salvadores da pátria. Não tenho disso nenhuma dúvida. E se esse é o meu princípio, mal seria que agora, sendo eu candidato, viesse aqui dizer, um candidato não me chega apenas, tenho que ter mais 2 ou 3 mandatos. Não é assim. Daqui a 4 anos, outro protagonista do JPP estará cá, no meu lugar. Aliás, não é no meu lugar, o lugar não é meu. O lugar, enfim, é para que as pessoas possam exercer, no limite das suas competências, em prol do bem coletivo. Esse desafio que eu lancei, e porque sou uma pessoa de princípios, também tenho para mim que uma eleição é sempre um combate desigual. Porquê? Porque quem está no poder
tem a vantagem que o poder lhe dá. Exatamente, cada vez que o Presidente Hugo Martins tiver uma intervenção pública, seja por qualquer motivo, as pessoas vão ver sempre duas pessoas, o candidato Hugo Martins e o Presidente da Câmara Hugo Martins. Está claramente em vantagem relativamente a candidatos como eu. Não tenho meios, o JPP não tem meios e, portanto, os nossos únicos meios são as nossas capacidades. E, portanto, lancei esse desafio ao Presidente Hugo Martins, no sentido de sair do pedestal em que se encontra, porque efetivamente aquilo é um pedestal que lhe dá um conjunto de mordomias e vantagens que os outros não têm. E ele respondeu que não abdicava disso. Toda a gente ouviu, foi muito firme na sua convicção e, portanto, ele tem medo de se colocar ao nível dos outros, tem medo de se colocar ao meu nível, não percebo porquê, que tem medo de se colocar ao nível do JPP. Os presidentes de Câmara, sejam mais à esquerda ou mais à direita, são pequenos reizinhos. E, portanto, comportam-se como tal, só eles é que são capazes de levar os projetos para a frente. E daí não quererem abdicar das vantagens que têm. Pois, ok. Esse foi o pormenor. Agora, gostava de ouvir da sua parte grandes ideias para o Conselho. Nós sabemos de muitos problemas que este Conselho tem, mas quais são as suas grandes bandeiras para esta corrida que vai terminar a 1 de outubro? Nós temos um conjunto de ideias e de projetos que queremos concretizar. Mas isto assenta num pilar que é basilar na nossa atuação, que vai ser trabalhar juntamente com a população. O que é que isto quer dizer? Toda a gente diz o mesmo, dir-me-ão. Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, normalmente, os políticos surgem, têm todos grandes ideias, têm todos soluções definitivas para todo tipo de problemas. Você se reparar, brevemente teremos o nosso programa no nosso site, mas daquilo que se conhece, todos os outros têm grandes ideias que resolvem todos os problemas aqui da nossa comunidade. E, portanto, vão impor essas ideias ao eleitorado. Nós funcionamos mais ao contrário. Nós queremos que seja o eleitorado a impor-nos as soluções para as necessidades que têm. Isso significa ter que procurar junto do eleitorado, junto das pessoas, quais são os problemas que mais as preocupam. Há aí um instrumento que é muito bom nesse sentido, que é o orçamento participativo. Aliás, o orçamento participativo, a primeira vez que se falou de orçamento participativo em Odivelas, fui eu que falei nisso, precisamente porque vi essa experiência no Brasil e que impressionou-me bastante. E é um meio de resolver muitos dos problemas que as populações têm. Temos vários municípios em Portugal, hoje em dia, que já se socorrem desse instrumento e é um instrumento muito importante. Qual é o problema desse instrumento? É que as verbas que são consignadas para o orçamento participativo são migalhas e, portanto, não dá para fazer grande coisa. Nós queremos utilizar esse instrumento para, em vez de migalhas, serem grandes fatias do bolo do orçamento municipal para poder acorrer às necessidades das pessoas. Mas, tirando isso, porque é uma coisa que só poderemos concretizar a posteriori, depois de sermos eleitos. Há aqui, grandes ideias como o trânsito é uma grande necessidade que esta cidade e este município sente como um problema muito sério. Desde os carros em cima dos passeios, a sinalização vertical, portanto, os sinais de trânsito desadequados, o fluxo de trânsito desadequados, sem sequer, há muitos anos que se encontram com os fluxos tão determinados há muitos anos, nunca houve uma revisão desses fluxos e há um conjunto de congestionamentos, entropias que se verificam ao nível da nossa rede de trânsito. E nós temos essa preocupação. Ali nas colinas do Cruzeiro, com o surgimento daquela urbanização, é uma coisa que espantoso, quer dizer... Até ocupam vias das avenidas. Tudo, estacionamento em faixas de circulação, estacionamento em cima de trânsitos, e depois isto provoca problemas ao nível da mobilidade. Mobilidade não só das pessoas que não têm nenhum constrangimento e que, portanto, têm duas pernas e dois braços para andar e, se defenderem sozinhos, mas depois temos os cadeirantes, as pessoas que andam de rodas, cadeiras de rodas, têm grandes constrangimentos e dificuldades em andar nos passeios, porque têm os carros em cima de passeios, os invisuais e todo um conjunto de pessoas a quem isto é uma tragédia pessoal, só o trânsito. Depois temos uma outra tragédia ao nível do município que são os lixos. Eu não vou aqui utilizar aquela designação politicamente correta de ecopontos ou resíduos sólidos urbanos. Bom, isso não interessa. O que interessa é limpar definitivamente as nossas ruas. Nós constatamos com muita frequência conjuntos de 3 contentores completamente cobertos, desde a base do chão até acima, caixotes de lixo, de plásticos, sacos de plástico cheios de lixo. Bem, isto revela-nos o quê? Nós sabemos, ou se não sabem, pelo menos fica aqui a informação, o tratamento dos nossos lixos, dos resíduos urbanos e a distribuição de água é garantida pela CIMAR, que veio substituir os serviços municipalizados de Loures. Problema, aliás,
tardiamente resolvido desde a criação do município de Odivelas. Nunca se percebeu muito bem porquê, embora eu tenha cá as desconfianças, porque é que esse problema ficou por resolver durante tantos anos e só recentemente, então, é que se caminhou no sentido de Odivelas participar na gestão da CIMAR. Relativamente à distribuição da água, há problemas, problemas em que causam alguma preocupação, mas no geral a avaliação que fazemos é que as coisas, correm razoavelmente. Tirando um ou outro problema pontual, como é a substituição da rede é uma rede envelhecida, tem muitos anos, isso exige alguns investimentos de vulto. Bom, estamos cientes de todo esse problema e é um problema que só conjuntamente Odivelas e Loures é que ele pode ser encarado de frente. Agora, no que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, o CIMAR trata do seu município, Loures, que é o seu município de origem, mas Odivelas fica completamente esquecido. E, portanto, defendemos a criação de uma empresa que trate só dos lixos de Odivelas. Não significa deixar o CIMAR, no CIMAR continuamos por causa da água, mas o lixo claramente é um serviço que não é prestado pelo CIMAR em Odivelas e, portanto, justifica que a municipalidade de Odivelas, juntamente com as freguesias de Odivelas, porque penso que as freguesias têm que ter uma palavra a dizer nesta matéria, porque são diretamente interessadas nisto, como é óbvio, criar uma empresa municipal só para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, isso é uma das nossas metas. E a criação da Polícia Municipal, que entroncam com o problema do trânsito. Muito do que acontece é porque simplesmente a fiscalização municipal não funciona, com muita pena para quem lá trabalha, tenho muito respeito por quem trabalha nos serviços municipais, mas, como dizia na sessão de Câmara, uma cidadã que lá foi reclamar contra a praga de ratos e outros pecharocos que existem nas patameras dos Pombais, isto é porque os serviços não funcionam, há uma queixa e a queixa fica ali perdida numa qualquer gaveta, numa qualquer prateleira e as coisas não se resolvem. A fiscalização não funciona e como não funciona, nós precisamos, nunca percebi porque é que nunca foi criada uma polícia municipal em Odivelas, porque isso viria a ajudar, não é para andar atrás do cidadão, é para ter uma postura pedagógica. Primeiro tem-se uma postura pedagógica perante o cidadão, explica-se como é que se deve fazer, quais são as regras, explica-se porque é que deve ser assim, tudo isso. Se o cidadão for reincidente, teimosamente reincidente, então aí agir coercivamente sobre o prevaricador. Isso é essencial. Infelizmente, hoje em dia vivemos num país em que as pessoas só se portam bem se virem uma farda na rua ou se virem alguém, alguma autoridade na rua. Caso contrário, é a barbárie. E, portanto, a criação da empresa municipal para os lixos, a criação de uma polícia municipal, são dois grandes projetos que nós queremos implementar. 4 anos é mais do que suficiente para implementar esses projetos. As coisas não se fazem num só dia. O primeiro ano, os primeiros 6 meses, eu diria que é um período de tomar conta dos dossiês que existem. Nós não temos neste momento deputados municipais, não temos membros no Executivo e, portanto, só sabemos aquilo que vem a público. E o que vem a público nem sempre espelha aquilo que, na realidade, os dossiês contêm. E, portanto, vamos precisar de algum tempo para nos inteirar de dossiês. Embora a gente trabalhe depressa, eu não preciso de muito tempo para me inteirar do quadro geral, até porque sou daqui, estou aqui há quase 40 anos, fui eleito local em algumas autarquias aqui, portanto, estive na criação do município de Odivelas, aí está um grande projeto, que foi um projeto, difícil de concretizar, mas que se chegou lá, com perseverança, com competência. Movimento de Odivelas a Conselho, nasceu em 97, e 2 anos depois estávamos a concluir o projeto, uma coisa que na altura toda a gente dizia, isto não é possível, isto é difícil, isto não se vai lá, mas conseguiu-se, foi-se lá, não envolveu muita gente, curiosamente o Movimento de Odivelas a Conselho foi constituído por 14 pessoas, 14 fundadores, e destes só 2 é que deram as despesas do trabalho para que chegássemos a esta solução e chegámos lá. E, portanto, isso é o que me faz também. Eu estive nesse projeto. Aliás, o projeto que o Movimento de Odivelas a Conselho apresentou na Assembleia da República foi feito por mim e por mais 2 pessoas, mas eu fui o relator final desse relatório, desse projeto. Estive na comissão coordenadora da região de Lisboa e Val do Tejo, em representação da freguesia de Famões, onde era Presidente da Assembleia na altura, e posso dizer que a relação final das conclusões foram ditadas por mim, porque na época havia quem quisesse fazer depender a criação do município de Odivelas da criação do município de Sacavém, e eu simplesmente não aceitei isso, e devo dizer que foi uma grande ajuda para a nossa causa o representante das Finanças,
que é hoje vice-presidente da Câmara está-me a falhar aqui, de uma Câmara alentejana. Ele na altura morava em Odivelas e de facto deu muita força às posições que assumi e pronto, e chegámos lá. 20 anos depois, 19 anos depois, para ser mais rigoroso, senti a necessidade de voltar novamente porque acho que Odivelas não tem ainda aquilo que merece. E estes 19 anos não vamos dizer que foi tudo mau, houve coisas boas, houve coisas menos boas, mas não se percebe que, havendo condições para se fazer melhor, não se faça. Um exemplo, por exemplo, não sei se me vai fazer essa pergunta, mas é toda esta polémica que existe à volta do Odivelas Futebol Clube. Uma instituição que é um grande embaixador do nosso município, da nossa cidade, não é o único na área desportiva, mas durante muitos anos foi e formou milhares de jovens e simplesmente neste momento está numa situação em que isto é como um náufrago que vê o seu paquete afundar, agarrou-se a uma boia, a boia tem um furo e depois passa outro paquete e não quer ajudar. E é incompreensível como é que o município de Odivelas, a sua equipa executiva, todos eles, são 11, a sua equipa executiva nada faz para ajudar uma instituição tão representativa da nossa cidade, do nosso município. Porque só falta vontade política para fazer, não falta mais nada. É importante essa clarificação relativamente ao Odivelas Futebol Clube, porque são muito poucos os candidatos que têm clarificado a sua posição em relação ao Odivelas Futebol Clube. De qualquer maneira, gostava de colocar uma última questão que tem a ver com a democracia formal. Neste município, as reuniões de Câmara são às 9h30 da manhã e a maior parte das assembleias ou são às 5 da tarde ou são às 2 da tarde. Numa altura em que se fala tanto em participação, em que há pouco até falou em orçamento participativo, em que se apela à população e à democracia participativa, como é que vê esta questão de tanto o Presidente da Assembleia Municipal, Miguel Cabrita, que por acaso também é Secretário de Estado, ou então é Secretário de Estado e por acaso é Presidente da Assembleia Municipal, mas de qualquer maneira, tanto ele como o Presidente da Câmara marcam as reuniões para alturas em que as pessoas que trabalham, e penso que as pessoas que trabalham gostariam de participar, mas marcam as reuniões para alturas em que as pessoas que trabalham não podem assistir. Como é que se dá a volta a isto? Ou, no seu entender, o que é que está bem ou o que é que está mal? António, classificou bem a democracia formal. A democracia formal é aquela democracia que as leis prevêem, aquilo que os diplomas estabelecem, que deve ser seguido. E temos que nos recordar, pouca gente se recorda disto, ou pouca gente sabe disto, antes do 25 de Abril não existiam órgãos deliberativos, só existiam câmaras municipais e juntas de freguesia. Com a Constituição de 76, que decorre da Revolução de 74, passaram a haver assembleias municipais e assembleias de freguesia. Para quê? Para possibilitar a participação democrática, a participação dos cidadãos na vida da gestão das suas coletividades, das suas comunidades. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu fui Presidente da Assembleia de Freguesia de Famões, nunca, e convoquei muitas reuniões, muitas sessões, na altura até era criticado, até me perguntavam se era por causa da senha que eu fazia tantas sessões. E isso constrangeu-me um bocado, porque nunca pensei que as pessoas pensassem assim. Eu marcava sessões sempre que achava que um assunto que dissesse respeito e que fosse importante para a Freguesia de Famões era necessário. Pronto. O normal é, num mandato, fazerem-se 4 reuniões por ano. Eu só no primeiro ano fiz cerca de 30 sessões. Nunca marquei uma sessão para um horário de expediente. O horário de expediente é de segunda a sexta, entre as 9 da manhã e as 17 horas. Cheguei a marcar sessões para fins de semana. Eu bem sei que hoje em dia há muita gente que trabalha ao fim de semana, mas cheguei a marcar sessões para fins de semana. De resto, eram todas à noite. Nós chegámos a começar sessões em Famões, nos bons velhos tempos, como eu lhe costumo dizer, por volta das 9 da noite e acabar às 5 da manhã, 6 da manhã. Eu recordo de uma sessão, enfim, foi uma sessão algo turbulenta, mas saí da Assembleia diretamente para o trabalho. Trabalhava no Porto de Lisboa, nem a casa fui direto para... Portanto, mas neste caso incompreensível. É incompreensível. Defende a alteração dos horários. Claro, mas é evidente, assim que for eleito, a minha primeira proposta, aliás, sempre que há uma nova mudança de eleitos, são vistos os regimentos dos respectivos órgãos, quer o da Câmara, quer o da Assembleia Municipal. E a minha primeira iniciativa vai ser, em sede de regimento da Câmara Municipal, alterar essa situação.
As sessões têm que ser feitas a horas em que a maioria da população tenha condições para assistir. Isto quer dizer que, se durante o dia as pessoas estão a trabalhar, não vão poder ir às sessões. Eu bem sei que, por vezes, dá jeito não ter público nas sessões, mas a vida é assim. Se existem sessões públicas, se existem períodos reservados ao público, vamos então colocar estas sessões numa altura em que esse público possa estar presente. E o público aqui, atenção, os trabalhadores municipais não são público, até porque são parte interessada. O período reservado ao público, como assistimos neste último período reservado ao público da sessão que nós estivemos, assisti a uma situação em que aparentemente funcionários da Câmara foram colocar questões relativamente ao contrato coletivo de trabalho, ao acordo coletivo de trabalho, não percebi muito bem. Isto não é aceitável. Aquele período é para pessoas que não sejam nem funcionários, nem dirigentes, nem eleitos ligados ao município. É para o resto das pessoas, porque esses têm outros fóruns, têm outras sedes apropriadas para colocarem as questões que pretendem colocar. Seja como for, não tenho nenhuma dúvida que quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, o facto de fazerem as sessões durante o dia é para impedir que o público possa estar presente e como deve. E voltando à democracia formal, como é que vê o facto de uma Assembleia Municipal que não tem poderes para fiscalizar e que existe para essa mesma missão, que é fiscalizar, e todos os deputados municipais, aqueles que falam, porque a maioria deles não fala, mas alguns que falam dizem que não têm condições para cumprir a sua missão, nem meios, não têm técnicos ao dispor, não têm gabinetes disponíveis. As condições são muito básicas, portanto, nesta democracia formal, a Assembleia Municipal não cumpre o seu papel. E por outro lado, como há pouco até aflorou a questão, a maioria dos deputados municipais apenas faz uma coisa, que é levantar o braço. Não temos deputados municipais a mais? Pois esse é o problema. Isto, na natureza e na evolução das espécies, quando um órgão não funciona, ele tende a desaparecer. E desaparece mesmo. Portanto, com a espécie humana isso vai acontecer com o apêndice, que é um órgão que não serve rigorosamente para nada e quando arrebenta mata. Portanto, vai desaparecer, não tenho nenhuma dúvida. Aqui, lá está, mais uma vez, a democracia formal. Se, em termos formais, as coisas estão bem dimensionadas, estão bem parametrizadas, para utilizar um jargão muito atual, na prática, na concretização dessa democracia formal, as coisas falham a este nível. Quando uma Assembleia Municipal não tem poderes efetivos de fiscalização, veja-se, uma moção de confiança ao Executivo Municipal é completamente inconsequente. É inconsequente, não tem nenhuma consequência. Portanto, é um apêndice, não serve para nada, mas está ali. Deputados, eu muitas vezes vou assistir a sessões de Câmara e a sessões da Assembleia no público e a mim choca-me, por exemplo, ver deputados municipais a lerem jornais, enquanto que alguém está a fazer uma intervenção, entretêm-se a conversar uns com os outros, desprezando completamente o decorrer dos trabalhos, atendem telefones, estão a jogar, enfim, o que é que eles lá estão a fazer? Isto vai de cada um, mas também quem está a presidir as sessões deve impor alguma dignidade nas sessões que está a presidir. Eu, como Presidente de uma Assembleia Municipal, nunca permitiria uma situação dessas. Alguém que estivesse a ler o jornal convidava logo para sair, não está ali a fazer nada, e marcava-lhe falta. Quem estivesse a jogar com jogos de telefone, a mesma coisa. Os líderes de bancada devem ter aqui também algum papel pedagógico, um papel algo interventivo. Não o têm. Portanto, para dizer que a Assembleia Municipal de Odivelas não precisa ter tantos deputados municipais como tem, embora, atenção, nós não podemos mexer disso, isso decorre da lei, mas não há dúvida que as nossas Assembleias, eu já fui eleito deputado municipal em várias Assembleias, Odivelas, Mafra, Santarém, e como chefe de gabinete na Madeira do Presidente da Câmara e também chefe de gabinete da Presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, assisti a muita coisa, tive a oportunidade de vivenciar muita coisa e chegar a esta conclusão. A Assembleia Municipal, ver se nós nos entendemos, a Assembleia Municipal é constitucionalmente o órgão mais importante do município. E o Executivo concretiza as grandes linhas de orientação que a Assembleia aprova. É assim que as coisas deviam funcionar. Mas não, o que é que acontece? O que acontece é, como dizia o António, o Executivo Municipal olha para isto como uma quinta,
como um xerife que olha para o seu pedaço e depois impõe à Assembleia Municipal aquilo que quer como orientação, aquilo que quer como implementação de projetos. Não deveria ser assim. Mas isto, lá está. Eu sempre disse que é o homem que faz o hábito, não é o hábito que faz o homem. Um Presidente da Assembleia terá a Assembleia que ele quiser que ela seja. Eu conheço, compreenderão que ao cabo de 30 anos de andar nesta vida, tenho relações de amizade com muitos dos meus adversários hoje. Miguel Cabrita é um deles, uma pessoa que eu respeito muitíssimo. Ele não é por acaso que é Presidente da Assembleia Municipal, ele é por acaso que é Secretário de Estado, porque já o era quando ele foi eleito como Secretário, quando foi nomeado Secretário de Estado, já era Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas. Isso dava um debate. Pronto, aí está. Eu no lugar dele, abdicaria da presidência da Assembleia Municipal. Porquê? Porque se ele achava que tinha um papel a desempenhar no governo, e isso vai de cada um, não tenho nada contra isso, já me choca ver um governante a exercer funções no poder local. Porque de duas uma, ou está a tempo inteiro num, ou está a tempo inteiro no outro. Não acredito que as coisas sejam... Está em part-time em cada um. Em part-time em cada um. Okay. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Ficamos por aqui. Acho que ficou a mensagem nuclear, passou. Para não nos estendermos e que seja uma mensagem máximo de eficiência. Não sei se houve alguma coisa que... Curto e grosso. Não, a mensagem que eu gostaria de deixar aos nossos eleitores é esta. Nós, durante estes 19 anos de município de Odivelas e 40 como município de Louros, porque, atenção, a nossa história vai buscar muito a Louros. Tivemos a oportunidade ao longo destes anos todos de ver que os partidos tradicionais, aquilo que são capazes os partidos tradicionais, cristalizam no tempo, isto é, habituam-se ao poder e chegam a um ponto que acham que já não têm que dar contas a ninguém. O sangue novo são estes partidos que surgem agora, como é o caso do Juntos pelo Povo, o JPP, que é um partido que sai de um movimento que se gerou precisamente para resolver os problemas do seu povo. Nós aqui dizemos o mesmo. O JPP em Odivelas inaugurou uma nova forma de fazer política e essa nova forma de fazer política é fazer melhor e ouvir e estar com o povo. E, portanto, essa é a nossa principal base. Dê-nos uma oportunidade. É só isso que dizemos. Dê-nos uma oportunidade. Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. E resolver os problemas. Pois. De quem anda de metro, de quem anda de transportes, de quem anda de passeio, de quem anda de carro, de quem tem o lixo à porta e não vão recolher. É esses problemas que nós vamos resolver. Obrigado, Oliveira Dias. Obrigado, nós. Obrigado.